Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Hoje é dia do nosso Pensa Manaus Rotina. O professor Marcelo Seráfico, sociólogo, que é da Universidade Federal do Amazonas, já está conectado conosco. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Pitch. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. A gente teve, nesse fim de semana, o Dia do Trabalhador, professor, e este é o tema da nossa coluna de hoje. A questão do trabalho, né? Muito se fala hoje em precarização do trabalho e subempregos. E é o tema da nossa coluna, é a nossa reflexão de hoje, correto? Isso, Rafael. Acho que é importante a gente rememorar o fato de que o 1º de maio é celebrado como um dia importante, sobretudo da luta dos trabalhadores, né? Da organização dos trabalhadores, tendo em vista a possibilidade de conquistarem direitos que criam as condições para que se exercitem, de fato, a igualdade e a liberdade entendidas como dois grandes objetivos disso que a gente poderia chamar de modernidade, né? Portanto, esse momento de luta, de organização, de mobilização, não se dá apenas para celebrar, digamos assim, a função desempenhada por determinada camada da sociedade, essa das pessoas que recebem salários para manter sua própria vida e em troca de um tempo dedicado à execução de determinadas atividades, né? Mas é uma data importante porque ela vincula essa função a um processo histórico de larga duração que tem a ver com a realização desses dois ideais, né? De igualdade e liberdade. Quer dizer, isso é importante para a gente situar um pouco a condição em que hoje vive a maioria dos trabalhadores. Né? Não apenas no Brasil a situação é mais grave, por certo, mas é uma situação vivida pelos trabalhadores do mundo todo, que é essa a que você fez menção. É uma situação de avanço da precarização das condições e das relações de trabalho, não é? Que redundam, de um lado, em uma ampliação substantiva da informalidade, quer dizer, da execução de trabalhos sem vínculos formais, em subemprego, quer dizer, um emprego que inclui os informais, né, mas que tem a ver com uma enorme ociosidade de uma parte significativa de pessoas que poderiam estar trabalhando, né, e também do avanço, né, do que a gente pode chamar de uberização, que é uma forma de trabalho que pode ser mais ou menos intermitente, quer dizer, ocorre e não ocorre simultaneamente e cria vínculos dos trabalhadores que são muito frágeis com empresas ou com pessoas que os contratam. Esse cenário que nós vivemos hoje teve profundo impacto também sobre as formas de organização dos trabalhadores, sobre os sindicatos. E esse impacto tem duas dimensões, pelo menos. Não é? Uma primeira tem a ver com uma espécie de aprisionamento dos sindicatos a determinadas pautas imediatas. Dadas as urgências do mundo do trabalho, né, dada essa precarização, os sindicatos começaram, muitos deles, não diria que todos, a lutar por questões mais imediatas, né, que afetam a vida dos trabalhadores. Mas as causas mais gerais foram sendo deixadas para trás. Quer dizer, aquelas causas relativas aos direitos necessários para se chegar a uma sociedade mais igualitária e mais livre foram sendo abandonadas. Uma grande pergunta que nós precisamos nos fazer e tentar responder é como isso aconteceu, não é? E o processo que nos trouxe até aqui tem a ver com esses dois, digamos assim, também processos articulados entre si que se desdobram há décadas. E às vezes a gente perde isso de dimensão, parece que tudo começou agora. É inegável, do meu ponto de vista, que agora, eu diria que nos últimos 8 anos, a situação se agravou substantivamente.
mas esses processos vêm se desenvolvendo desde a década de 70 do século passado, e eles têm a ver com a reestruturação produtiva do capitalismo, né? Quer dizer, com novos modos de organizar os processos de produção e processos de trabalho, né? Que tem como uma das suas consequências a redução da demanda por força de trabalho nas fábricas e outro aumento da participação do setor terciário de serviços, não é, na ocupação da força de trabalho, e por outro lado isso que assumiu a forma de contra-reforma do Estado, quer dizer, para viabilizar essa reestruturação foram sendo minados vários direitos trabalhistas que vinham sendo conquistados, e isso também ao longo de décadas. No Brasil isso se acentuou muito a partir da segunda década do século XXI. Né? Então, hoje nós vivemos essa condição, né, como fruto de um longo processo histórico. E é curioso que todas essas mudanças, que eu chamaria de regressivas, foram adotadas com o argumento de que elas melhorariam as condições e as relações de trabalho dos trabalhadores. Então, é muito importante que no evento, né, do 1º de maio, e em todos os dias, na verdade, nós nos lembremos de que esses processos não acontecem do nada. Né? Eles são, digamos, essas perdas, nesse caso, né, não nascem de um dia para o outro. Elas se somam, se combinam, e às vezes elas são vendidas como se fossem grandes conquistas, como se fossem alguma coisa que melhoraria nossas vidas. Professor, muito obrigado pela coluna de hoje e infelizmente é o que a gente observa, né? Na ânsia de melhorias, na ânsia de apresentar um modelo ainda mais rentável e até na armadilha mesmo da gente ter ali serviços menos tributados, a gente cai realmente nessa situação de subemprego e nessa questão de subremuneração também, né? É o que a gente vê, infelizmente, inclusive sem direitos trabalhistas que foram conquistados com muito suor ao longo do tempo. Obrigado pela reflexão conosco aqui e até a próxima.